E aqui ó, tem uma coisa que já está marcado, que é aquilo que eu falei. Esse arquivo está bem atualizado porque eu tirei diretamente da fonte, então algumas coisas já estão colocadas e atualizadas. Artigo 6º. Fica a União autorizada a destinar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a cada ano os seguintes valores máximos para a consecução das ações elencadas no artigo 7º, observada a disponibilidade orçamentária e financeira de cada exercício. Caput do artigo com a redação dada pela medida provisória número 1135 de 26 de agosto de 2022, que é a situação que está falando aqui. Então ele está dizendo, no ponto 1, em 2024 até 3 bilhões de reais. Em 2025, 3 bilhões de reais. Em 2026, 3 bilhões de reais. Em 2027, 3 bilhões de reais. Em 2028, até 3 bilhões de reais. O texto que originalmente foi aprovado, e também até a versão que tinha sido derrubado o veto, se não me engano, ele colocava o mínimo de R$3, mas ano após ano teria um acréscimo, enfim, pelas medições de inflação de cada período, aquela coisa toda. Aqui ele está dizendo exatamente que vai ser um valor fixo, não vai ter nada de acréscimo. E ainda tem um detalhe aqui que a gente precisa tá atento, que eu acho que mesmo com essa indisponibilidade agora, como eu falei, do dinheiro já ter sido penhorado, você precisa ter sim alguma coisa que quebre esse ponto aqui no artigo 6º. Ele fala o seguinte, ó: observada a disponibilidade orçamentária e financeira de cada exercício. Posso estar errado, mas aqui o que ele está dizendo é o seguinte: fica autorizado todo mundo, estados, municípios, enfim, os valores que a gente está dando para vocês, desde que tenha a disponibilidade orçamentária e financeira de cada ano. Isso vai ficar muito claro para quem já entendeu que pode ser até que não aconteça a cada ano. Né? A União pode dizer, ó, não tem 3 bilhões. Não vamos repassar. Percebe? Então, é perigoso isso aqui. É perigoso. Essa medida provisória, ela trouxe umas casquinhas de banana aí que, de verdade, traz um probleminha. A gente repassou para 2024, mas se não tiver os 3 bilhões, continua esperando. É exatamente isso que está dizendo. Então você tem 3 bilhões máximo que tem para 2024, vai 25, 26, 27, 28. Mas se a gente disser que não tem, um abraço. Procure outra fala. Para mim, está muito bem claro isso nesse sentido. Então, eu não sei como é que está nessa questão parlamentar. Eu acredito que agora está um período de campanha, o negócio está muito complicado lá. Mas eu vejo com muito perigo esta parte do artigo que fala sobre a disponibilidade orçamentária. Muito perigoso mesmo. Aí aqui, mais na frente ele fala: para receber os recursos de que trata esta lei, anualmente os estados, os municípios e o Distrito Federal deverão comprovar a destinação para a cultura de recursos orçamentários próprios em montante não inferior à média dos valores consignados nos últimos 3 exercícios. Para mim isso aí é perfeito. Alguém do interior pode pegar esse dinheiro e jogar a esmo e dizer, ó, nós estamos isso desenvolvendo há muito tempo, nós estamos fazendo isso, agora a gente pegou e está fazendo mais. E não. O que ele está dizendo exatamente nesse sentido é que
Os orçamentos próprios têm que ser iguais ao que estavam sendo feitos nos últimos 3 exercícios da pasta no município ou no estado. Vamos lá, se você recebeu o Aldir Blanc, tem a parcela destinada para o seu município. O que você tem que ter de reserva ali, que é seu, que tem para desenvolver, tem que ser igual ao dos últimos 3 anos. Justamente para não cair na lábia de muita gente que está falando que está desenvolvendo mais e mais e não fez. Então você tem que ter, você estou dizendo, no caso o gestor ali, né? Você tem que ter, no mínimo, o valor que estava empregando anteriormente para poder comprovar essa destinação aí. Ok? E para poder receber, hein? Deixa que é legal, para poder receber. Sétimo, vamos lá. Os recursos a que se refere o artigo 6º desta lei serão executados da seguinte forma: 80% em ações de apoio ao setor cultural por meio de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas por meios telemáticos e digitais. B. Subsídio para a manutenção de espaços artísticos e de ambientes culturais que desenvolvam atividades regulares de forma permanente em seus territórios e comunidades. E aqui ele colocou 2, né, um ponto 2 desse ponto B. 20% em ações de incentivo direto a programas, a projetos e a ações de democratização de acesso à fruição e à produção artística e cultural em áreas periféricas, urbanas e rurais, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais. Então ele deixa muito bem claro isso. Então, a maior parte vai ser desenvolvida a mesma coisa que aconteceu no edital da pandemia, destinada a premiações, a editais de fomentação, a manutenção, a formação, a projetos de economia criativa e também economia solidária, como ele deixa bem claro. Enfim, todo tipo de projeto que foi feito na primeira Aldir Blanc também aqui é permitido da mesma forma, né? Sendo que 20% disso serão destinados à democratização de espaços, e especialmente espaços em áreas de povos e comunidades tradicionais, em áreas periféricas, áreas rurais, ou seja, lugares onde tem pouco acesso cultural, aos aparelhos culturais e criativos. Ele está dizendo que precisa destinar 20% para essas localizações e para a manutenção desses locais, que se nos grandes centros já tem uma grande dificuldade, imagine em áreas periféricas, em áreas lidadas e gerenciadas por comunidades tradicionais, que é muito mais complicado, né? Então é legal para ver como é que ele divide nesse sentido a questão dessa receita, de como ela vai ser feita.